Então é isso, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no Sertão Cósmico, e dessa vez para a gente conversar sobre uma das minhas ficções científicas favoritas. Eu tô falando do quadrinho O Eternauta, escrito pelo Osterheld e desenhado pelo Solano Lopes. Eternauta, eu fiquei muito feliz porque ele meio que ficou no hype aqui no nicho do universo dos quadrinhos por alguns meses, digamos assim, uns 2 meses mais ou menos, devido à estreia da série. Eu assisti a série e eu resolvi fazer esse vídeo por causa que nessa releitura eu acabei... Interessante, né? Você acaba... eu tinha feito essa leitura quando eu comprei esse aqui ainda pela edição da Martins Fontes, né? Hoje o Eternauta aqui no Brasil está sendo publicado pela Pipoca Nanquim, e aí eu resolvi fazer essa releitura e já estou com o volume 2, que esse eu ainda não li, também da edição da Martins Fontes, que também está saindo pela Pipoca Nanquim. Eu acho que não sei se está em pré-venda no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas também já está disponível aí para o pessoal essa nova edição. Mas enfim, de lá pra cá, essa edição aqui da Martins Fontes foi mais ou menos ali em 2012, e eu acho que a data de lançamento desse quadrinho. E de lá pra cá, eu li muitas coisas, acabei me aprimorando mais como leitor, pegando mais referências, e foi exatamente isso que eu resolvi fazer esse vídeo, lógico, né, indicando também o Eternauta, mas para a gente explorar outras obras, né, tanto não só na literatura, mas também em outras mídias que tratam sobre esse mesmo tema, de colocar o homem numa determinada situação de, vamos dizer assim, de perigo, de alerta, e a partir disso, como o ser humano ele se molda. Claro que cada autor em determinada mídia vai tratar isso de maneira diferente, mas é interessante porque é um tipo de ideia que a gente vai falar, que permeia até na filosofia, e é interessante demais, e a gente vê esses diferentes pontos de vista a partir de um único, vamos dizer assim, de um determinado problema. Esse determinado problema, como eu disse, se repete, né, o homem dentro de uma situação que muitas das vezes beira ao não ao absurdo, né, mas esse lance do extraordinário, e a partir disso a gente analisar e pensar como o ser humano se dá dentro dessa determinada situação. Mas antes, como eu falei, né, o Eternauta é uma das obras mais incríveis, e o Eternauta é um clássico artefato que ele consegue ao mesmo tempo homenagear essas determinadas obras e ao mesmo tempo dar um próximo passo, né? O Eternauta, se a gente for pegar a data de publicação desse primeiro volume, que vai de 57 a 59, a gente ainda, lógico, já tinha um subgênero e um gênero, né, tanto da ficção científica como do drama, do terror, já estava bem desenvolvido, mas eu acho que aqui na América do Sul, como um todo, né, eu acho que o Eternauta ele é um divisor de águas, e não é nenhum exagero dizer que é um dos quadrinhos mais importantes já lançado por essas bandas aqui da América Latina. E ele é banhado, digamos assim, por essas homenagens, e ele é ele possui, né, em suas entrelinhas uma camada crítica política bastante efervescente, né? E antes de eu ligar aqui a câmera, eu fui assistir um vídeo do canal, acho que vocês já devem conhecer, que é o Vogalizando a História, e eu coloquei, né, sobre ditadura na Argentina, e é incrível que lá ele faz um belíssimo de uma linha do tempo, né, de maneira bem resumida, mas bem interessante para a gente que é leigo. E lá ele faz esse recorte. Se a gente imagina que o período da ditadura militar aqui no Brasil foi uma loucura, vocês não queiram saber como foi esse período da ditadura lá na Argentina. Aqui foi simplesmente, se a gente for comparar as duas, aqui praticamente não aconteceu nada. Mas na Argentina é porque assim, beira ao filme de terror,
porque o período, né, que ele fala durou dos anos, ele resume, né, entre os anos 40 a os anos 80. Então, várias vezes dentro desse período, o país foi governado por militares. Só que ao mesmo tempo que um entrava, nem conseguia passar o período do mandato, já entrava outro. E aí ele vai, tipo assim, gente, é um negócio, uma desgraceira mesmo, que assim, você fica vendo e você ao mesmo tempo não acredita. Acho que tem muitos filmes que retratam sobre esse período. Pretendo nos próximos dias aí assistir aos poucos, porque eu fiquei muito interessado para saber. E o Eternauta ele faz esse recorte político que a Argentina ela estava passando dentro dessa efervescência política. Então, nas entrelinhas do Eternauta, além dessa invasão alienígena, esse tipo de coisa, há essa entrelinha de bastante crítica, né, política e social, para a gente realmente acabar o quadrinho. E ele tem esse poder, né? Mesmo que você não queira adentrar mais nesse background, nas entrelinhas, o quadrinho mesmo assim ele diverte pela ação, pelo drama, porque o roteiro ele é muito bem executado, ele é muito bem escrito. Ele foi, talvez, o que muitas pessoas, se for para citar algum, não digo defeito, né? Porque é algo da época. Ele foi lançado, né, tipo, em maneira seriada ali se eu não me engano, de um jornal. Então eles não, a narrativa de vez em quando tem uma espécie de flashback para você saber o que estava acontecendo, mas se você for analisar o roteiro, ele é muito bem escrito, né? E sem falar, claro, dos desenhos do Solano Lopes. E o papel da ficção científica foi mais um dos pontos que, quando eu acabei a leitura aqui do volume 1 do Eternauta, isso me veio à mente, né? Me fez eu me perguntar qual o papel da ficção científica, e esse papel, na grande maioria das vezes, é uma crítica, principalmente, lógico, ao sistema da época, ou é uma crítica social a um determinado comportamento, é uma crítica social a um determinado, no caso aqui, a um determinado regime. Isso é interessante, principalmente nesse período pela qual o quadrinho foi escrito. A gente tinha escritores como o Arthur C. Clarke, o Philip K. Dick, que todo vídeo aqui, se eu tiver oportunidade, eu vou citar essa galera, que realmente é muita qualidade, não só no quesito da ficção científica mesmo, mas também a gente isolar e tentar tirar algo de aprendizado nessas entrelinhas que eu estou querendo dizer aqui. Então, o papel da ficção científica, principalmente nesse período ali dos anos 40 até os anos 80, na grande maioria das vezes o papel da ficção científica era para criticar o sistema, seja ele social, seja o comportamento político. A ficção científica, ela vai ao mesmo tempo sendo desenvolvida e ela vai chegando a críticas mais atuais. Então, hoje, dentro da ficção científica, a gente tem vários subgêneros, o cyberpunk é um desses, o solarpunk e dieselpunk, enfim, todos esses. E é interessante, porque se você pega um livro como esse, ele muitas vezes está criticando, sei lá, a poluição, o ambiente, que as grandes empresas, corporações estão poluindo o mundo. Então você também vai extraindo o que a ficção científica tem de melhor, desse divertimento, de mostrar outras realidades, mas ao mesmo tempo mostrando todo esse poder crítico que o subgênero e o gênero possuem. Então, assim, o vídeo aqui nessa primeira parte foi essa espécie de preâmbulo, né, para a gente chegar às obras mesmo aqui, que eu tive meio que uma relação logo após acabar o Eternauta. Então aqui tem bastante dica, e o pensamento político que todas essas obras vão permear, não só político como na base aqui da filosofia, são de dois caras, né? O primeiro que eu pesquisei aqui foi do tal do Rousseau, não sei se é assim que se pronuncia, mas a ideia central dele é: o ser humano nasce puro, pacífico e solidário
ao seu estado natural. A sociedade, com suas instituições e desigualdades, é o que corrompe o homem. O homem nasce bom, a sociedade é que corrompe. Então, essa linha de pensamento aqui do Rousseau vai permear muito, mas muito, todas essas obras, não só o Eternauta, mas todas essas que eu vou citar aqui para vocês. E é interessante, porque aqui vai ser simplesmente, não vou nem riscar a ponta do iceberg, porque quando você pega esse pensamento e joga para a cultura pop de um modo geral, principalmente esses dramas pós-apocalíptico, muita coisa relacionada a zumbi também, o cyberpunk nem tanto, mas a grande maioria desses subgêneros dentro da ficção científica, da distopia, quando tem esses conflitos humanos, as obras do Stephen King, que tem muito isso, tem muito essa parada do diálogo, né, de pessoas pensarem diferente e ao mesmo tempo, devido ao ambiente ter se transformado, o ser humano ele vai tentar se adaptar e vai tentar sobreviver. E o outro cara que preenche de forma contraditória ao pensamento do Rousseau é um cara chamado Thomas Hobbes, acho que é assim, né? Que ele fala que o homem nasce mal. O Rousseau ele fala que é o meio que corrompe o homem. Aqui esse cara, o Thomas Hobbes, ele diz não. A ideia central do Hobbes é o ser humano em seu estado natural é egoísta, violento e competitivo. Sem leis ou governo, a vida seria solitária, pobre, sórtida, bruta e curta. O mal está dentro do homem e a civilização é o que contém essa selvageria. Então veja que são dois pensamentos, um contradizendo o outro, mas que isso dá uma, assim, o que a gente encontra na cultura pop, que navega dentro desse pensamento, olha, não está escrito e é bem interessante. No caso aqui, o vídeo não é esse, né? O papel do vídeo aqui não é debater essas ideias, porque nem eu tenho essa capacidade. Se você tiver numa mesa com várias pessoas e colocar esse estilo de pensamento aqui para a galera debater, uns vão andar no meio, né, dizendo, não, eu acho que é um pouco disso, um pouco desse, e outros vão puxar para um lado, outros vão puxar para o outro. O que eu estou querendo dizer é que é complexo, o ser humano é complexo. Dentro dessa natureza humana existe uma complexidade que só a ficção científica, para tentar, vamos dizer assim, tentar decifrar a ficção científica com a filosofia, joga um pouco o pensamento para frente, né? Que muitas das vezes as obras de ficção científica colocam o homem um pouco mais no futuro para pensar essa espécie de não só da evolução do seu comportamento, mas como a sociedade também pode estar perante a ele. E é interessante, né? Porque esses dois pensamentos mostram que o ser humano ele é muito complexo, apesar que muitas pessoas acharem que não. Então, assim, logo após eu ter acabado a leitura do Eternauta, veio muitas obras em mente. De todas as obras que eu vou citar aqui, duas eu tenho muita curiosidade para conhecer. Então, de todas essas que eu vou citar, duas eu ainda não tenho aqui no meu acervo, mas já adquiri um desses que eu vou citar aqui no Kindle, e aos poucos, né, a gente vai lendo e abrangendo esse conhecimento. Aqui eu não sei como é a introdução do Pipoca e Nanquim, da edição do Pipoca e Nanquim, mas nessa edição aqui da Martins Fontes tem um texto, né, de introdução, e no texto de introdução, que é do próprio Osterheld, ele cita algumas obras aqui que naquele momento ele se sentiu influenciado, e ele fala do tal do Robinson Crusoe, um clássico da literatura. Esse é um que eu ainda não tive a oportunidade de ler, já vou tentar adquirir de alguma forma, porque ele me trouxe muita curiosidade por saber, né, um pouco do plot que acontece aqui no Eternauta. É quase o mesmo que acontece lá do Robinson Crusoe, só que ele fala, né, que ele
ele ia isolar o ser humano numa ilha de morte, digamos assim, de ação, né? O ser humano ia estar rodeado de grandes ameaças. Lá no Robinson Crusoe é o homem isolado pela vastidão ali da água, da ilha e tudo. Então ele pegou esse plot que a gente vê muito, eu nem coloquei aqui na lista, né? Mas a gente vê isso muito no Lost, né? Do seriado Lost, que pegou isso, mas enfim, adicionou ali várias outras características. E se eu não me engano, o Náufrago, né, estrelado pelo Tom Hanks, também pega um pouco desse plot do Robinson Crusoe. Então a primeira dica dessa que coloca-se o ser humano em estado central e ele é rodeado por coisas absurdas, uma espécie de ameaça, e a partir disso o seu comportamento ele é moldado. Tanto ele vai para uma parte mais primitiva, ele vai conseguir carregar, ainda chegar à sua essência moral, digamos assim. Ele vai ainda seguir essa essência de caráter, ou ele vai ir para o lado mais primitivo. Então a minha primeira dica aqui é o Robinson Crusoe, por mais que eu ainda não tenha lido, mas é uma própria indicação do próprio do Osterheld, que escreveu o Eternauta. E o segundo livro, que eu também não tenho na minha biblioteca, mas que eu também fiquei assim, com a curiosidade altíssima, que já está no meu radar há muito tempo, é A Estrada, do Cormac McCarthy. E esse livro ele também tem uma adaptação para o cinema, eu também não assisti, eu estava querendo ler primeiro o livro. E ele também trata sobre uma espécie de apocalipse, né, que aconteceu aqui na Terra, e a partir disso a gente vai, eu não sei o plot, se o livro segue à risca ao filme, mas o que eu vi o pessoal comentando relacionado ao filme é isso, né? Ele segue, aí eu não sei se é um pai e um filho, mas são duas pessoas caminhando e de alguma forma ali se moldando a esse ambiente, né, que chegou ao seu fim. Então assim, a segunda indicação é A Estrada, do Cormac McCarthy, o livro. Não vou indicar o filme também, né? Mas aqui a minha indicação principal vai ser o livro. E aí agora entra em algumas obras que eu possuo aqui, eu acredito que venha a adicionar a vocês. Minha maior missão nesse vídeo é pelo menos aguçar a curiosidade de vocês pela alguma obras. Muitas coisas aqui são bem conhecidas, acredito que a grande maioria de vocês já vão ter conhecimento. Eu acho que uma ou duas aqui vocês talvez conheçam, mas ainda não tiveram a oportunidade de ler, beleza? Então assim, eu começo por uma que, quando chega a ameaça ali no Eternauta, já me veio à cabeça o H.G. Wells e o seu Guerra dos Mundos, livraço. Eu acho que isso aqui também é um divisor de águas para essa espécie de enxergar ficção científica com essa espécie de conflito, né, com outra raça chegando, e como o ser humano no sentido mais bélico, né, do confronto. E é bem legal esse livro, que faz tempo, tá com um tempinho que eu li, mas o que me faz recordar é que ele é dividido, se eu não me engano, em duas partes, e a segunda parte, onde o ser humano fica mais como uma espécie de stalker, né? Ele fica mais observando os movimentos, né, daqueles alienígenas, dos tripés. E eu acho isso magnífico aqui nessa obra. Se eu não me engano, é na segunda parte, né? A primeira é mais ali a invasão e tudo mais. O mundo está começando a colapsar devido a isso, aos ataques, porque o nosso exército, digamos assim, não consegue o conflito igualitário com esse poder alienígena. E na segunda parte os protagonistas ficam mais observando, a gente fica dentro da visão dessa galera. Livraço, um clássico aí para você que ainda não conhece, o Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. É interessante, né? Cada autor aqui vocês vão ver que, como eu expliquei lá no início, né, cada um vai pegar a mesma situação do homem, colocar ele num conflito meio maluco, e cada um vai ter um ponto de vista, né? Não um ponto de vista, mas um direcionamento diferente. Aqui o H.G. Wells já coloca uma parada mais bélica. E aí a gente tem um clássico aqui, que é o Lovecraft, que é um dos meus autores favoritos aí.
E o Lovecraft ele já é uma pegada um pouco mais biruta, digamos assim, se a gente for pegar essa comparação. E aqui a gente tem uma parada um pouco mais contemplativa, mas essa contemplação que você tem é pela situação que o ser humano, logicamente o homem, vai passar por esse tipo de experiência. E é uma experiência tão além dos seus sentidos, além da sua compreensão, que o ser humano ele fica em estado de choque. Só que esse choque, o Lovecraft sempre eleva isso à enésima potência e nos coloca nesse tal que ele é mestre nisso, um dos pais do tal do horror cósmico, né? Então são situações que colocam o ser humano em estado de choque. E esse não entendimento ele é normal, porque é como se a nossa capacidade cognitiva não tivesse ainda esse poder de decifrar determinados problemas. Então aqui a gente tem criaturas e situações que vêm em decorrer de, sabe, aqui tem misticismo, tem vários segredos nos quais o homem ele vai tentar de curioso, né? Vamos dizer assim, ele vai adentrar em certos lugares, aqueles lugares vão aparecer determinadas criaturas e o estado mental do ser humano como é que fica. Então Lovecraft é mestre nisso. A gente sabe que o Lovecraft tem vários problemas. Nesse ano ainda eu pretendo ler a biografia do Lovecraft e trazer um vídeo mais completo, porque eu acho que falar sobre os contos do Lovecraft tem a rodo aí, apesar que está vindo uma nova edição da Penguin aqui no Brasil em 2025 e finalmente, né, a proposta dessa coleção é abranger toda a ficção do Lovecraft. Então finalmente, né, eu tenho essa edição da Dark Side e a Dark Side lançou o volume 1, volume 2 e acabou por isso, sendo que a obra do Lovecraft é bem mais extensa. E essa edição da Penguin vai trazer a obra completa. E eu pretendo ler a biografia e trazer um videozinho mais sobre o autor, que a gente vai falar muito sobre ele dentro desse preconceito que ele tinha, dentro do preconceito que os leitores têm devido a isso, separar o homem da obra e todo essa guloseima a mais aí que o mundo da literatura a rodo já falou. Mas eu acredito que eu vejo poucas pessoas mostrando que, tipo assim, gente, eu li a biografia, beleza, continuo pensando a mesma coisa, mas eu acho legal ter essa camada a mais, ali, um pouquinho mais de conhecimento relacionado à biografia, para ficar uma opinião um pouco mais completa. Acho que o preconceito vai continuar, Lovecraft estava errado na sua maneira de pensar, só que eu acho que ele é uma cria do seu tempo. Mas enfim, é assunto para outro momento. Mas aí, gente, conheça o Lovecraft se você ainda não conhece, beleza? Outro livraço, um dos meus favoritos também, que colocam o homem dentro dessa situação, que isola o homem, a partir disso ele volta ao primitivo ou de maneira irracional, é o Eu Sou a Lenda, um livraço do Richard Matheson. E, gente, isso aqui é uma obra-prima. Esqueçam, acho que todo cara que faz um vídeo sobre o livro fala isso, né? Esqueça o filme do Will Smith. Acho que, se eu não me engano, tem 3 adaptações. O do Will Smith, não que o do Will Smith é divertido, mas se a gente for comparar o livro, os outros 2 são bem mais legais. O Omega Man e tem o outro. E o livro, gente, novamente, né? Esse cara, ele tá sozinho. A raça humana não é mais aquela raça humana. E a gente fica dentro da cabeça desse cara, dos seus pensamentos, dos seus anseios, dos seus medos. A ameaça tá lá fora. Ele, de alguma forma, a gente vai dialogar e raciocinar, pensar muito sobre como sobreviver a essas determinadas situações. Tem o nosso instinto, tem o nosso sentimento de culpa, o nosso sentimento de falta. Gente, isso aqui é simplesmente espetacular. Se você não conhece o livro Eu Sou a Lenda, busque conhecer, beleza? Um dos meus favoritos. Em falar em um dos meus favoritos, esse aqui é um clássico mais conhecido no cinema,
e poucas pessoas conhecem isso na literatura. Não muda muita coisa no filme, é praticamente a novelização que está aqui, que é A Noite dos Mortos-Vivos, do nosso amigo John Russo. Gente, isso aqui eu acho uma pérola para a gente refletir sobre esses pensamentos contraditórios não, né, que fazem essa rixa adversa que foi aí dos dois filósofos, né? O homem nasce ruim ou é o meio que corrompe ele? E aqui é simplesmente a Bíblia, que eu sempre cito esse livro para a gente entender essa parte do conflito do ser humano com o outro, os diferentes pontos de vista e o quanto a gente tem preconceitos enraizados. Então o zumbi é o plano de fundo, mas se você tirar o zumbi, os problemas praticamente continuam os mesmos. E Stephen King e essa parada de trabalhar os seus personagens, esses conflitos de ideias, tem muito da Noite dos Mortos-Vivos. E novamente, muitas pessoas conhecem mais essa obra do cinema, né, do mestre George Romero, mas, gente, leiam A Noite dos Mortos-Vivos. Nessa ediçãozinha aqui que a Darkside trouxe, ainda tem a continuação, que é A Volta dos Mortos-Vivos, que infelizmente não ganhou a adaptação para o cinema, mas aqui você ainda ganha essa continuação, que é também espetacular. Beleza? E aí a gente vem para uma pérola que eu acho da literatura. Algumas pessoas até já indicaram esse livro, né, no ano que ele foi lançado, e eu acho isso aqui também pegando um pouco parecido com a premissa ali do A Noite dos Mortos-Vivos, com os zumbis. É esse livrozinho francês aqui, ó, A Noite Devorou o Mundo, do Pete Agarman. É outra pérola também, que o cara simplesmente acorda, o mundo já não é mais o mesmo, e como ele vai moldando o seu comportamento, né? O ambiente vai fazendo isso com ele. Gente, é um livraço, ele é fininho. O meu aqui tá até com as páginas já soltas, eu até já colei. Até pretendia comprar outra edição, mas eu acho que tá combinando com a temática do livro. Pessoal, isso aqui é simplesmente sensacional para quem curte aí esse drama de O Último Homem na Terra, né? Digamos, eu citei A Noite dos Mortos-Vivos, mas aqui o ser humano tem a mesma situação do Eu Sou a Lenda, né? De ficar apenas uma pessoa. Apocalipse aconteceu na Terra, e é interessante como ele vai, como a situação do livro vai fazer você pensar em como você se comportaria se você estivesse na situação do personagem, beleza? Isso aqui é uma pérola da literatura aí do, chamar aqui do horror apocalíptico, digamos assim, mas muito drama humano, muita filosofia, interessantíssimo. A Noite Devorou o Mundo. Outro clássico da literatura que também trata sobre isso, eu já até citei o Lost, acho que o Lost também tirou muito daqui do Senhor das Moscas, do William Golding. Livraço, assim, eu até esperava um pouco mais desse livro, assim, mas eu ainda, se eu não me engano, eu dei de 5, né, de 5 estrelas, eu dei 3 estrelas e meia, que para mim é uma excelente nota. Até pretendo reler ele depois, com mais paciência, sabe? Acho que uma releitura sempre é bom. E ele aqui, ele tenta pensar uma sociedade vinda realmente de baixo, né? Tipo, não tem adultos, digamos assim, na situação, e a gente vai acompanhar crianças depois de um desastre aéreo tentando criar uma espécie de sociedade numa ilha de onde eles caíram, né? Então isso aqui é interessantíssimo, tem muito teor também que a gente pode, tem muito teor político, muito teor, claro, comportamental, e também pega aquelas bases filosóficas e muito da cultura pop, bebeu daqui. Tem uma adaptação para o cinema que eu ainda não assisti, mas pretendo conferir também ainda nesse ano. Livraço. Então a minha ideia, como sempre, né, repetindo, se você curtiu o Eternauta, essas obras conversam praticamente sobre a mesma coisa e faz a gente pensar sobre o nosso comportamento perante ao meio, como o meio, né? O meio às vezes ele vai se dissolvendo, a loucura vai sendo acumulada, e como é que a gente
se adapta ao meio desse turbilhão de coisa. A próxima indicação aqui é um clássico também moderno, a gente pode dizer, não só das histórias em quadrinhos, mas das séries. Foi um alvoroço. A gente está falando aqui, eu estou falando de The Walking Dead. Eu estou trazendo aqui o quadrinho, que é a mídia oficial, né, da adaptação, e ficou altamente conhecido por causa da série. E o The Walking Dead, eu acho que ele consegue ao mesmo tempo ser assim como o Eternauta, só que o Eternauta bem lá atrás, ali no finalzinho dos anos 50, aqui o Robert Kirkman, ele consegue condensar em uma única obra tudo isso aqui que a gente está conversando. Então as homenagens aqui do The Walking Dead, que assim não tem nada de original, mas tudo que está condensado aqui é muito bem feito. Esses conflitos humanos, tem essa situação altamente, que no caso periculosa, que é o apocalipse, tem os zumbis, mas é assim, de novo, se você tira os zumbis e pega só os conflitos humanos, gente, é um apocalipse social incrível. Assim como muitos, eu desisti da série, não sei, na 6ª, na 7ª temporada, não sei, eu acho que foi até um pouquinho antes, mas assim, os quadrinhos é uma parada incrível, que é interessante, né? Eu acho que, novamente, se a pessoa só lê isso aqui, você consegue piscar, vamos dizer assim, cada referência. Quando você vai lendo outras obras mais antigas, claro, do que o The Walking Dead, você vai sabendo o quanto o Robert Kirkman soube beber de todas elas, beleza? The Walking Dead, aí eu tava esperando um ônibus disso aqui, porque eu já tava sem paciência, porque tava ficando muito caro as edições. Eu não tenho um completo The Walking Dead, acho que eu tenho aqui os 5 primeiros números, mas eu tava acompanhando a série, e aí depois eu passei a acompanhar o quadrinho, deixei para comprar outras coisas, e aí a Panini tá republicando isso aqui de novo recentemente, eu acho que acabou, mas publicou também nessas ediçõezinhas, mas o preço ficou muito alto. E o ônibus, talvez, se você fosse converter ali, eu sou contra o ônibus, mas eu acho que o The Walking Dead casaria melhor devido ao custo-benefício, beleza? Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. E a minha última indicação, finalmente chegamos à última, é isso aqui, gente, um clássico do cinema, mas também temos esse na literatura, que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau, pelo Steven Spielberg. Gente, isso aqui é um livraço. Também é quase a novelização que está acontecendo aqui, praticamente está acontecendo em tela, mas é muito legal a construção que o Spielberg traz aqui, e principalmente a maneira como ele mostra a ameaça, né? Os seres, os alienígenas, como eles são, que eu não quero dizer para você assistir o filme, ou quem sabe arrumar isso aqui. Eu não sei porque isso aqui não foi ainda republicado novamente, mas acredito que isso aqui tem cara da Aleph, da editora Aleph, ou da própria Darkside, que eu acho bem legal, bem divertido, uma leitura que consegue novamente preparar o terreno ali para o grande legal aqui desse livro é essa construção da situação e o final dele, que é espetacular, e a maneira, como eu falei, como o Spielberg ele trabalha as suas entidades alienígenas, que talvez seja bem original, beira ali a uma parada meio psicodélica, e é bem interessante. Contatos Imediatos Terceiro Grau, acredito que tenha fácil aí nos sebos. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi essa miscelânea maluca, a partir da leitura do clássico Eternauta. E, gente, que quadrinho foda você ver. E eu consegui pescar algumas, isso aqui foi só algumas dicas, que a partir do Eternauta eu consegui ir filtrando, disse, poxa, eu já li isso, já li aquilo, isso aqui parece muito. E é isso, espero que esse vídeo tenha feito algum sentido de alguma forma. Acho que esses vídeos, esse tipo de vídeo, ele serve exatamente para isso, para a gente jogar uma espécie de farofa ali, né? Muita coisa junta. E de alguma forma eu consegui aguçar, vamos dizer assim, a curiosidade de um título ou outro que você não conhece. Ou se você já conhece, foi uma maneira de reforçar o quão interessantes são
essas obras, beleza? O meu abração para quem ficou até aqui. E é isso, ficção científica na veia, o Eternauta e as suas referências. A gente se vê logo mais para mais um videozinho aqui no Sertão Cósmico, beleza? Valeu!